Como que tá indo pra apresentação? Tá de boinha? Tô lá no slide lá no início. Sim, a gente tá vendo sua tela já. Demorou. Poucos spoiler. Demorou. Pode começar então, galera. Vocês estão de boa aí? Ou vocês querem esperar mais gente? Eu tô de boa também. Vocês que mandam. Vou começar então, galera. Então, eu vou olhar um pouco às vezes pro lado aqui, porque eu tô vendo minha colinha tá no monitor do lado. Então, se eu ficar na câmera aqui olhando pro lado, vocês não ligam muito, não. Essa talk aqui, primeiro, tudo bem com vocês, né? Espero que seja todo mundo se cuidando direitinho aí nessa pandemia. Esse evento esse ano não deu para ser presencial. Ia ser muito doido se fosse, mas não rolou. Mas faz parte. E antes de eu começar a falar da talk, eu vou dar alguns avisos. Assim. A talk vai ser bem curta, assim, não vai ser uma coisa muito extensa, nem muito técnica, assim. Que nem o título dela fala, é mais uma breve história do open source no dia a dia mesmo. A ideia dela é desconstruir um pouco essa ideia que o open source tem que ser uma coisa muito complicada, que você vai ter que gastar horas do seu tempo fora do trampo para fazer, e mega estressante, e meio que mostrar como que esse caso específico que eu estou contando foi uma coisa bem natural, que eu fiz bem no meu trabalho, não demandou tempo extra nem nada. E também, eu já fui a alguns meetups online durante a pandemia, e eu percebi que a interação da galera caiu bastante, né? Antes, quando estava todo mundo presencial, todo mundo interagia muito, fazia pergunta, e nos que eu fui, pelo menos, eu vi que as perguntas caíram bastante, a interação caiu. Então, eu tô acostumado com isso, se rolar aquele momento constrangedor, a gente pode uma pergunta e ficar o silêncio, tá tudo de boa. E também, se bateu dúvida, curiosidade ou qualquer coisa, pode me interromper aqui, tá de boa. Eu curto mais essa interação do que a talk em si, para ser sincero, que é muito mais legal compartilhar conhecimento com todo mundo e trocar essa ideia. Deixa eu só fechar a janela, porque tá ventando aqui, deve dar no microfone. Pronto. Então demorou. Qualquer coisa vocês me interrompem, me param, tá tranquilo. E aí, antes de falar do que interessa, né, do open source, faz aquele clássico clichêzão assim de falar quem que eu sou, né, para quem não me conhece, para passar aquela impressão de segurança que eu tô falando. Meu nome é Arthur. Eu hoje trabalho como front na Estúdio Sol. A gente tem um time de front bem grande lá, dividido em algumas equipes, e hoje eu lidero uma equipe de eu e mais 4 desenvolvedores lá. A galera não costuma conhecer muito a Estúdio Sol pela empresa, e sim pelos produtos. A gente faz o Cifra Club. Eu acho que a maioria da galera conhece o Cifra Club de alguma forma. E para quem não conhece, é tipo a maior plataforma gratuita de ensino de música no Brasil. É bem grande a parada. E a gente também tem outros produtos, tipo Letras, que já foi nosso, hoje em dia ele cresceu e virou uma empresa separada. E o Poco MP3, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando, que, para quem não conhece, é uma plataforma de divulgação de música independente. É bem, bem legal, bem importante, como se fosse um Spotifyzinho assim, de música independente e gratuita. E por curiosidade, eu descobri hoje que hoje ele faz 17 anos, eu não sabia, eu trabalho na parada e não fragava disso. Eu abri o Instagram de quebrada assim e vi isso. Quase mais de metade da minha vida esse negócio já existe. E também, antes de trabalhar na Estúdio Sol, eu trabalhei numa empresa muito doida, que acho que todo mundo conhece, que é a Nata House. Eu peguei essa foto aí direto do Instagram deles, e é uma empresa muito massa, eu tenho muito carinho por todo mundo lá. Eu comecei na Nata House, e eles estão com vagas abertas para júnior e pleno. Quem quiser colar, é uma experiência muito boa para quem está começando, vai aprender muita coisa, muita tecnologia diferente, e muitos desafios bacanas, e para quem já está mais avançado também é igualmente legal. E tem uma história boa da Nata House para contar, se deixar, eu faço uma talk só sobre isso. E agora, para falar um pouco sobre eu fora do trabalho, né, com a pessoa, eu curto dar uns rolê doidos também com a galera, dei muito rolê com a galera da Nata House, tem muita história doida. Eu tenho um gato, eu moro com meu gato aqui em casa, e eu curto principalmente música, eu curto música pra caramba, falar de música, tocar música, dançar e em show. Eu já fui em tanto show que eu acho que eu nem sei contar mais, e de tudo. Eu já fui em show do Jorge Ben, de antiga MPB, de nova MPB, do Rubio, quando eu era moleque, eu ia em show de metal pra caralho, então eu já perdi a conta de quantos shows eu já fui, tipo, uns 10 anos da minha vida foi em show de metal. E hoje em dia já fui em show de sertanejo, fui em show do Pablo Vittar, e o que a galera mais choca, eu fui no show do BTS ano passado. Então, tipo assim,
Eu literalmente escuto de tudo, e quem quiser trocar música, trocar ideia de música comigo, trocar playlist, trocar qualquer coisa, eu tô sempre aberto a escutar coisa nova. Mas então, bora falar do que interessa, né? Do open source. Que nem eu falei, na intenção dessa palestra é para desconstruir essa ideia de que o open source é um bicho de sete cabeças, que eu acho que todo mundo tentou desconstruir já ao longo da conversa de ontem, as talks que teve hoje. A história que eu vou contar é, tipo, como que eu ganhei o famoso selinho, assim, de contribuidor numa lib bem legal, que a galera considera esse meio que um status, assim, eu vou mostrar que é uma coisa muito simples, na verdade, não é tão complexo, nem é tão grande coisa assim, né? Você ter o selinho, viver você lá na lib, e conseguir colocar o projeto lá no seu GitHub para dar aquele up, né, no perfil. Então, tudo começou assim, lá no palco, no início do ano, a gente precisou fazer uma feature nova que era deixar os usuários criarem a playlist deles. A gente já tinha playlist própria que a curadoria fazia, mas os usuários não podiam criar a playlist deles, e isso é uma coisa bem importante para qualquer plataforma de música, né? E aí, dentre essas funcionalidades, tinha que ter o drag and drop, que é o, para quem não fraga, é o famoso, você clica ali e arrasta a parada. Então a gente tinha que selecionar uma música, a gente tinha que depois arrastar ela, e quando soltasse, ela tinha que reordenar a lista, mudar, mandar a query para o back-end lá, o post, para alterar tudo. Suave, né? E aí, a nossa ideia, passei o slide sem querer, era a gente não usar nenhuma biblioteca externa, por alguns motivos. Nossos usuários são grande parte do celular, mais da metade, e essas bibliotecas, ou elas são muito pesadas, e isso vai atrapalhar um pouco para quem está no celular, baixar muita coisa. E também o nosso bundle de JavaScript já é um pouquinho grande, por conta do player, também outros débitos que a gente tem técnicos ali. Então é sempre bom não aumentar a parada, mesmo que a gente possa só fazer load ali e picar esse código para ele não vir no bundle principal. Se a pessoa entrar direto aí, vai demorar um pouco se colocar essa lib. Para ter alguma noção, a lib mais usada de drag and drop hoje, que é essa React Beautiful DND, ela é feita pela Atlassian, que é a mesma do Gira, do Bitbucket. Ela tem 30 KB, 31 KB de significado de zipado já. Isso, às vezes, pode parecer pouco, assim, pô, velho, só 30 KB, só que para ter uma comparação, a React DOM é um pouquinho maior só que ela. Então, tipo assim, a principal dependência que a gente tem no nosso produto, que é, a React, que é o React e a React DOM, é quase basicamente com a lib de drag and drop, é um pouco demais, assim, fraga. E até tinha outras libs lá, outras opções, só que elas não eram muito customizáveis para o nosso, assim, nosso uso, que vocês viram que tinha um estilo bem específico lá, né, para botar no item, ou então elas não eram acessíveis, não deu pra muito bem. Então, vamos fazer na mão. Quando a gente pesquisa lá no Google, né, drag and drop, JavaScript, a primeira coisa que vem é a documentação da API do browser, do drag and drop nativo. Eu falei, porra, beleza, vai ser fácil demais, até os browsers suportam a parada, vai ser show. E aí eu comecei a ver, ela tem 8 eventos diferentes, e eu já estranhei um pouco, falei, tá, 8 eventos, porque a gente tem 3 ações só, né, a gente aperta o mouse, a gente move e solta. Na teoria é bem simples a parada. Mas aí eu falei, tá, não vou ficar com preconceito com a parada, vamos tentar. E acabou que ela é muito ruim. Tipo assim, a API não funciona. Além dela ser muito dura, você não tem nenhuma flexibilidade para estilizar o item que está sendo segurado, passar dados para ela é um pouco difícil, ela é muito inconsistente entre browsers, e o mais importante que eliminou ela de cara, ela não funciona mobile. E a gente precisa suportar mobile porque nossos usuários praticamente todos usam. Então, qual que foi a solução? Evento de mouse e o touch, que também existe. Que é bem simples, que nem eu falei, a gente tem 3 ações, né? Segurar o mouse, mover o mouse e soltar o mouse. Com esses 3 eventos do mouse down, mouse move, mouse up, a gente faz isso tranquilamente, também com touch start, touch move, touch end, e acabou. Simples. Também a gente pode usar outras APIs para pegar o tamanho do item, calcular, para conseguir mover tudo certo. Então, show, vamos fazer. Deu tudo certo, agora vai rolar. E aí, para adiantar, não vou contar todo o processo, né, desse fluxo, mas não deu tudo errado. Eu estava fazendo na mão a parada e a gente estava com o prazo muito apertado, o famoso prazo apertou lá na nossa cabeça. E a gente tinha uma data para entregar essa playlist e não dava para ficar brincando lá muito, porque eu estava demorando bastante para fazer tudo bonitinho e fluido do jeito que o design queria. E aí, na hora que eu tava na última esperança, eu falei assim, velho, não é possível, tipo assim, essa
Essa funcionalidade é muito comum no mundo do desenvolvimento hoje em dia, muitos produtos têm isso, não é possível que ninguém passou por isso e não fez uma biblioteca que é leve e consegue, e só tem um mínimo, que a gente não precisava de muita coisa, a gente precisava só de ordenar as coisas. Essas bibliotecas, tipo a React Beautiful DND, ela tem inúmeras funções que a gente não ia usar, por isso que ela é tão pesada. E aí eu falei, cara, não é possível, a gente tem que arranjar alguma coisa. E aí eu pesquisando, o meu último suspiro, eu consegui achar a React Movable. É uma biblioteca que ela é até bem usada, tem tipo 1K de estado, ela tem tipo 30 mil downloads mensais, e me impressionou muito que eu não achei ela antes, porque quando eu estava procurando, ela não foi muito fácil de achar. Eu achei ela lendo um artigo sobre um cara que estava passando pela mesma situação que eu, exatamente a mesma situação, e ele decidiu fazer isso na mão, e o cara é o mantenedor dessa biblioteca. No final do artigo ele fala, então, esse aí eu fiz a biblioteca, tá aqui o link. E essa biblioteca, ela é usada esse cara trabalha na Uber, e ela é usada no design system deles. Então, tipo assim, meio que ela nasceu para resolver o problema da Uber, e a Uber paga esse cara para ficar mantendo o design system. Então, ela é bem feita. Ela é bem leve, ela pesa 3 KB só, já gzip unificado. Ela é extremamente acessível, com leitor de tela, comandos com teclado muito bem feitos, assim. E ela é muito bonitinha, ela tem transições muito legais, assim, e ela funciona muito bem. A compatibilidade dela com o browser também, acho que suporta todo, até o IE. Então, tipo assim, era perfeito pra gente. O estilo dela não era nem um pouco opinionário, você consegue subscrever tudo bem facilmente. Então, beleza, vamos mandar. Comecei a implementar ela. A gente colocou um lazy load lá para ficar tudo tranquilo, não chegar na borda principal, tudo certo. Só que aí no desenvolvimento a gente teve problemas. A lib tinha alguns problemas com a nossa proposta. E o primeiro deles foi eu ia tentar tirar uma print, tipo assim, voltar nos commits da lib para rodar o palco e tirar umas prints, mas eu fiquei com preguiça, para ser sincero, então vou tentar só explicar. O primeiro bugzinho que a gente teve foi de estilo. Essa lib, quando a gente segura um item, ela não vai você não vai mexer o item que você está segurando. Ela cria um portal no React. Para quem não conhece a API, a API de portais, é bem legal. Ela permite que você renderize filhos do seu componente, do seu pai, em outros lugares que não seja nele. Você pode colocar o seu filho direto no... Não é um filho exatamente, né? Mas você pode controlar esse elemento que está tipo, no body do seu documento dentro desse pai. Então, na hora que você clica, ele joga um elemento fantasma, que ele chama na API, para esse portal que fica lá no body do seu documento, e você mexe nele. E aí, em paralelo, no código da lib, ela vai lidando com o posicionamento que ele vai passando lá no absolute dele, e vai manuseando tudo. Quando a gente acessava esse elemento fantasma, o nosso estilo quebrava todo. A gente tem uma linhazinha, né, que vocês viram, acho que eu coloquei um print dela, não coloquei, depois eu volto, se precisar. A gente era uma linhazinha, né, era uma linha, o display dela, e quando chegava o elemento fantasma, ela virava coluna, virava um bloco, quebrava todo o estilo. E aí, tipo assim, como é uma coisa simples, eu pensei, cara, eu vou fazer um fork disso aqui e vou ver o que pega. Eu tentei até ler o código na luna de módulos, mas, cara, no código unificado não rola. Aí eu fiz um forkzinho, e eu achei que era só um display block que tava a mais no estilo dessa lib. Uma coisa bem simples assim. E aí eu fiz o fork, mandei pro Paulo, que a gente publicou no meu fork, e eu fiz uma coisa que todo mundo devia fazer, que é eu abri uma list pro cara. E aí eu falei assim, ó, rolou isso, tem display block que quebra o elemento, quando você usa display flex, por exemplo, que é meu caso. E aí, em vez de mandar o PR pro cara socando mudança que ele não pediu, eu perguntei, isso faz sentido? Se fizer sentido, eu tô feliz demais de contribuir. O cara falou, realmente, manda ver, valeu. E aí, pra vocês verem como que realmente é uma coisa boba, eu mudei uma linha, tipo, eu removi uma linha, e é uma contribuição que eu resolvi um problema meu, e com certeza eu resolvi o problema de outras pessoas que estavam passando por isso também. É muito comum você botar um display flex numa parada. Você vai colocar lá e quebrar, é uma coisa muito comum. Inclusive, me surpreendeu ninguém ter aberto uma issue sobre isso até então. E aí, beleza, tudo ótimo, só que sempre vai ter uma surpresa. Depois de um tempo que a gente publicou essa playlist de usuário, a gente achou um bug que a gente não conseguia scrollar nesse item. No layout do mobile, eles não arrastavam o item inteiro. Eles têm esse handlezinho na esquerda, porque o usuário tem que conseguir scrollar também. Ele não pode tentar scrollar e apertar o item e arrastar o item sem querer. Então ele tem que apertar exatamente nesse handlezinho para conseguir mover. E aí o que acontecia era, esse handlezinho, por algum motivo, ele desativava todas as ações possíveis dentro desse elemento, para só poder disparar ações quando você clicava no handle. Isso faz sentido. Só que qual que é o problema?
Essas ações habilitavam o scroll do navegador. Então a pessoa não conseguia scrollar usando esse negócio. Ela tinha que, sei lá, fazer um gambiarra, ela tinha que, sei lá, scrollar fortão do início para pegar lá embaixo, fraga. Isso era muito ruim. Então vamos pro fork e ver o que estava pegando. E aí, por coincidência, eu achei que essa issue existia lá já. Uma pessoa colocou essa issue um ano atrás, em maio do ano passado. E esse cara, velho, esse mantenedor sempre tem umas figuras. Esse cara, ele fez a lib, só que ele tava um pouco se fudendo de arrumar as coisas. Ele só via a galera mandando issue e colocava que alguém podia arrumar. Ele mesmo ia mexer com isso. Então, eu falei que estava tentando por causa dessa própria e estava tentando arrumar no meu caso. E se rolasse, eu abri um PR, já que tava essa issue tinha sido classificado como bug pelo próprio mantenedor. E aí, tipo assim, eu abri o PR e, como você pode perceber, o cara cagou. Eu abri o PR em 13 de março e eu fechei ele sem nenhuma resposta dia 10 de junho. Dá pra ver até no histórico que foram outros commits, porque a gente vai colocando regras nossas de negócio que a gente precisava resolver. Então, na hora que eu vi que tava vindo commit a mais e tal, o cara me ignorou, eu fechei a issue e deixei quieto, né? Vamos de fork. O cara me ignorou, acontece. Super normal. E aí, um dia, assim, um mês depois, eu recebi um e-mail lá do GitHub do Iceberg Raid. O camarada, ele tava tendo o mesmo problema que eu, que a gente teve, e aquele cara de 2019 teve. E ele perguntou, vocês arranjaram uma solução? Porque tá rolando isso. E daí eu respondi o cara, na mesma hora que ele comentou, e falei, ó, olha esse pack que eu fechei, ele arrumou o bug, só que eu, sem querer, foi um descommit sem querer, pro meu, dessa branch minha, e eu tive que fechar. Aí no mesmo dia eu já separei as coisas que a gente fez a mais e abri o PR de novo pro cara. E aí esse bag raid aí, ele encheu no meu PR de comentário pro mantenedor aprovar, que tem que ser mergeado, caralho, a 4. E aí foi aprovado, ajudei uma pessoa, resolvendo mais um problema. Muito doido. Até então, eram as únicas duas contribuições que eu tinha feito. Acho que eu botei o código dela aqui também. Essa foi um pouquinho mais... Ainda foi muito simples vocês verem o código. Você verem como que contribuir não é uma coisa complicada, você resolver problemas para você e resolve o problema dos outros, é muito tranquilo. O código não é nem um pouco complicado, eu estava alterando um CSS, desligando aquele touch action, baseado quando precisava ou não, né, depois eu tinha que voltar com ele. E teve mais arquivos que eu adicionei documentação no storybook dos caras, que é muito importante, você está mexendo com uma coisa que adiciona um novo caso de uso, coloca lá, com certeza tem um storybook ou documentação, a gente espera, e adiciona lá, ajuda todo mundo também para não passar por isso. E até então era só essas duas que eu tinha, e ontem a minha empresa, a instituição, liberaram a gente para trabalhar só no Hacktoberfest. A gente ficou o dia inteiro por conta do open source. E aí eu aproveitei para pegar outra issue, eu tinha até reservado uma issue que um cara abriu, esse Cornélio, que ele apresentou um caso de uso muito específico, onde ele estava navegando por teclado, fazendo drag and drop por teclado, e aí ele clicava com o mouse dele em outro lugar. E o drag and drop, em vez de voltar para o estado inicial, de ser cancelado, ele bugava, ele ficava no mesmo canto, fingindo que estava acontecendo tudo ainda, mas não estava. E aí ele criou a issue, como todo mundo deveria fazer, o cara respondeu, falou que realmente ele não pensou nesse caso, devia ser um comportamento esperado que o drag and drop voltasse ao estado inicial. E aí eu já aproveitei e puxei a issue, assim, falei, ó, se alguém quiser trabalhar nisso, me fala até domingo, porque aí eu pego isso. E aí o camarada já falou, não, eu nem sei como fazer isso, por favor, resolve pra mim, né? Eu adoraria. E aí, como eu fui um otário, eu falei que ia pegar a issue e deixei o cara 15 dias sem resposta. Eu só mexi nisso ontem. E aí eu arrumei a issuezinha lá, e o cara, além de agradecer que a gente arrumou a issue que precisava, eu achei muito legal que ele quis entender, ele olhou o código do meu PR e quis entender o que estava pegando. E aí eu comentei depois explicando o que estava acontecendo naquela linha e a mudança que eu fiz que resolveu o problema. E isso é muito massa, porque essas interações são completamente improváveis de ter na vida. Tipo, esse cara que... Eu acho que esse cara que mantém a biblioteca, ele é da República Tcheca, algum país desse da Europa, na parte assim. E esse cara daí eu nem sei de onde que é, aquele outro, o Iceberg Raid, que é um nick muito bom, também não sei de onde que é. E são interações completamente improváveis que você tem com pessoas ao redor do mundo, que isso é propiciado pelo open source, isso é maravilhoso. Você pode trocar conhecimento com pessoas que têm contextos diferentes, culturas diferentes, tudo por conta de um código. Isso é uma coisa que eu acho muito foda. Essas coisas que eu proporciono. Tipo, tá aqui hoje, tá todo mundo aqui no sábado, meio-dia, o almoço lá atorando, todo mundo com fome assistindo minha talk aqui, falando merda. Isso é muito doido, isso mostra o amor da comunidade. E como que isso agrega todo mundo. E o principal disso, também, que veio para mim, é o aprendizado.
Isso, e claro, retribuir a comunidade de alguma outra forma. O aprendizado é muito doido, porque, tipo, aquela situação de ter que explicar para uma pessoa o que você fez, para mim, não tem forma melhor de aprender do que explicar para outra pessoa. Por isso é até muito legal quando uma empresa tem uma cultura forte de code review, que você consegue levantar coisas, levantar assuntos, discussões, para todo mundo agregar um ao outro e crescer junto. E sem falar do drag and drop em si. Contribuir para essa lib, e mesmo fora da Oktoberfest, eu contribuí com ela ao longo do ano, foi uma coisa que aumentou meu conhecimento sobre como funciona o drag and drop e como essa implementação é feita absurdamente. Eu comecei não conseguindo fazer a coisa e estourando o tempo porque eu não estava entendendo direito, ou não estava tendo ideias de implementações boas. E a partir daí eu consegui ter uma ideia muito boa, lendo o código, contribuindo para a lib, e hoje talvez, se precisasse, se viesse o caso novamente de nós precisamos fazer na mão, não tem como usar ela, eu conseguiria fazer. Isso é uma coisa muito doida. Além de, claro, ter aquele rolê todo, né, do GitHubzinho, que a galera acaba dando muita importância, e tem importância mesmo quando você está procurando um emprego, o recrutador, a recrutadora, vai procurar olhar seu GitHub, e querendo ou não, você ter projetos open source contam muito, né? Então, você acaba que só tem benefícios disso e retribuindo a comunidade, participando da comunidade de alguma forma, porque tudo, pelo menos tudo que a gente usa hoje lá no Palco MP3 é open source. Acho que não tem nenhuma dependência que é código fechado. Então, o open source realmente faz parte do nosso dia a dia, o tempo inteiro no trabalho, seja o que está codando, seja o que está consumindo, seja o que a gente está vendo aqui num meetup, numa talk, o que for. Isso tudo faz parte do ecossistema open source. Então, foi curta a história, a ideia mesmo é mostrar como que não é um bicho de sete cabeças, espero ter descomplicado, eu tentei mostrar código para ver como que muitas vezes as libs não são complexas se separar para ler e entender elas. Ler e entender elas é uma forma de aprender muito forte. E é lógico que, tipo assim, a gente tem que ter um pé no chão. Eu, quando eu tava na Oktoberfest, eu até falei com o Felipe, na Nata House, eu falei assim, não, cara, esse ano aí eu quero fazer contribuidores, eu vou ter um PR pro Cypress, a plataforma de uma biblioteca de teste end-to-end. E aí, velho, eu abri o código do Cypress e eu não entendi porra nenhuma, fraga. E aí, porque aquilo também fez parte do meu contexto, não foi natural. Lógico que se a gente pegasse para fritar um mês, a gente conseguiria fazer alguma coisa. Mas essa forma natural do open source que nem rolou no meu trabalho, que nem rola com certeza para todo mundo. O Pedrinho aí, a galera deve usar o Redash com certeza no trabalho dele, que ele contribui, já tá ligado como que funciona. A Nata House com o React Snap é uma coisa do dia a dia que se espera que usar e acabaram contribuindo e pegando o foco da biblioteca. Isso é uma parada muito doida e funciona do dia a dia. Isso desconstrói um pouco esse mito que você contribui para o open source, você tem que codar 20 horas por dia, sai do trabalho e vai ficar 12 horas codando. E é natural, da família. Da mesma forma que a gente usa tudo, a gente pode atribuir tudo também naturalmente. E é isso, galera. Falei aqui pra caramba. Eu espero que esse rolê tenha agregado de alguma forma para vocês. Foi mais uma historinha para contar assim. Eu deixo aberto aqui agora. Se alguém quiser contar alguma história também open source, que passou no dia a dia, ou alguma lib, ou quiser fazer alguma pergunta da lib, ou do trabalho, do que eu estou escutando, o que for. E é isso. Muito obrigado pelo Nata House, pelo convite, por vocês ter colado aí no sabadão para ouvir essa parada. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Conta algum caso? Deixa aberto o espaço. Valeu demais. Não assisti o finalzinho, não assisti o resto da palestra ainda, porque eu estava resolvendo outras coisas ali, depois vou ver o resto gravado com certeza, mas é isso, né, tipo, pelo menos só o finalzinho que eu peguei, a minha talk também teve muito sobre essa percepção do não ser o bicho de sete cabeças, né, porque é claro que se você pegar um código que você não tem nenhum contexto, e, né, tipo assim, você não conhece o código e não sabe como é que ele funciona, é claro que vai ser muito difícil você pegar e você não vai entender nada a primeira vez que você lê. Quando você chega num novo, né, emprego, num novo trabalho, por exemplo, é isso que acontece também, né? Quando você abre aquela base de código, você fica perdido na hora. Mas tudo com o tempo vai ficando mais de boa, desde que você tenha um tempinho para dar uma dedicada, né? Que sempre é necessário também, né? Mas com o esforço contínuo, chega lá com certeza. É isso aí, cara. E exatamente, quando faz do contexto fica mais fácil, né? Tipo assim, muitas vezes a gente usa libs que no dia a dia do desenvolvimento a gente tá ligado nelas e às vezes até entende como funciona, e tá aí uma boa oportunidade de você começar a contribuir. Às vezes você não sabe por onde começar, começa por onde você tá mais habituado, fraga. Não tenta viajar que nem eu viajei, de tentar pegar uma parada do Cypress. É lógico que eu nem ia conseguir fazer a parada fácil.
a gente viaja mesmo. É bom pegar o desafio, mas para começar, às vezes é legal pegar esse que você está mais habituado, assim, com esse uso no dia a dia, uma lib menor, porque tem muito essa coisa da galera falar que só quer contribuir para libs grandes, né? Contribuir para o React, para o GraphQL, para o Go, que dá mais status, só que no final, cara, nem sempre a gente usa essas libs bem, a gente usa bastante, mas não são todas que a gente usa, né? A gente tem muitas libs pequenas que precisam de ajuda, precisam de pessoa para mantê-las também, porque não é fácil manter um projeto sozinho, que nem uma pessoa só. E muitas vezes são negligenciadas, também tem grande importância contribuir dessa forma para o open source. E o open source não são só libs grandes, e com 5K de star, 10K de star. As pequenas também que a gente usa no dia a dia são muito importantes contribuir para elas, sabe? E é isso. E no final das contas, vocês continuam usando o fork ou agora já está usando o original? A gente usou o meu fork por um bom tempo. E aí, foi engraçado, semana passada, eu falei, por que eu estava usando dependência e passei para o original. E aí eu passei para o original e as mudanças, o cara me ajudou tudo na massa, mas não publicou NPM, não. Aí ele esqueceu. E aí eu tive que voltar pro meu fork, mas já avisei o cara numa issue lá, ele já publicou e voltou pro original. Hoje em dia a gente usa o original lá. Ah, bota fé. Esse cara tá dando mole, daqui a pouco o seu fork vai ser o principal aí. Ai, velho, a galera vai fazer uma votação pra eu tomar o repositório da mão dele. O cara tá abandonadão, mantendo SP2, né? O cara, ele resolveu o problema dele e nunca mais mexeu. Ele só deixa quieto lá. A galera resolve, coda lá, e ele só monitora, assim, entra ou sai, né? É uma doideira essa parada. Sim. Isso é um problema do open source, né, velho? Porque às vezes tipo, o cara tá no momento da vida que ele não quer nem olhar mais aquilo, né? E ele é o responsável. Sim, Isso é treta. com certeza. Às vezes o cara também não tem, ele tá às vezes não tem tempo, né? O cara já tem, tipo, o trampo, mas sei lá, 3 projetos pra mexer e não vai ficar de olho em cada um, né? Aí Sim. tem aquela rolê de tentar achar talvez alguém para invitar, né, repositório, seu colaborador, alguém mais ativo, é uma coisa bem importante também, tipo, passar para frente o código, né? Não ficar monopolizando a parada. É bem doido. Sim. O bom é que qualquer coisa é só fazer o fork e vida que segue, né? Exatamente. Quem a Nata fez, a Nata mandou o REP ali, vida que segue, avisou o cara e falou assim, ó, velho, estamos fazendo aqui. Qualquer coisa você dá ideia. Pois é. Exatamente. Mas, então é isso, galera. Acho que ninguém deve querer falar uma coisa, não tem nenhuma dúvida, né? Então, valeu demais pela atenção, valeu, Nata, pelo convite. E no Happy Hour a gente se encontra aí todo mundo de novo. Quem quiser me chamar, eu botei minhas redes sociais lá. Eu não sou muito ativo, não, mas no Telegram é a mesma lá, Arthur Bani. Eu sempre tô no Telegram, pode tirar o link também, troca ideia. E você pode falar lá que a gente troca uma ideia depois. Valeu, galera. Valeu demais. Valeu demais, Arthur, por animar e participar também, cara. Você é o cara. Tamo junto, mano. Valeu. Obrigada, Arthur. E pra galera, tipo, agora a gente vai fazer um intervalo. A gente volta todo mundo às 14 horas. Às 14 horas, 2. Conto com vocês. Eu vou mandar os links todos lá no Discord também, pra todo mundo tá por dentro e tá tudo certinho. E aí lembra, galera, que ainda não fez os desafios, o negócio, passa lá. Eu já coloquei tudo escrito no grupo. Qualquer dúvida, chama a gente lá. Bom almoço. Bom intervalo para vocês. Até daqui a pouco. Valeu, falou. Falou.